Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo SaaS, no canal em português para quem quer aprender sobre gestão da empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo, clica ali ó, para se inscrever, curte e comenta, né? Então, eu quero falar hoje um pouco sobre a diferença entre os softwares. Eu trabalho há muito tempo com software como serviço, aqui por causa do Vivendo SaaS e por causa da minha empresa, também eu já tive acesso a números e conversei com muitos empresários de software como serviço, das mais variados ramos, né, para os mais variados públicos de software como serviço, e eu percebo que as coisas são diferentes para cada tipo de software. Não adianta muito tu achar que tu teve muito sucesso num software, necessariamente tu vai ter sucesso em outro software, né? Porque o público é diferente, o teu discurso é diferente. Inclusive, já aconteceu comigo. Eu lancei um produto, fiz a propaganda, estruturei tudo de uma maneira específica, tentei outro software, achei que ia dar certo daquela maneira que eu fiz e acabou não dando certo. Então, eu quero falar sobre isso, como o nicho muda tudo, né? Então, eu tento aqui falar sobre software como serviço, tento dar ideias de estratégias que geralmente funcionam, mas eu quero te dizer que nem tudo funciona perfeitamente, né? Cada nicho é um nicho e as coisas são diferentes, não dá para negar isso. E eu quero conversar aqui com vocês um pouco sobre por que isso acontece, como que a gente pode se proteger disso eu vejo estratégias na internet, eu vejo como o meu concorrente, o meu amigo ali está trabalhando para fazer uma empresa de SaaS crescer, mas eu tento aqui na minha empresa e não dá tão certo assim. Por quê? Porque isso que eu quero conversar isso com vocês para a gente tentar se preparar e estar mais afiado possível e conseguir escalar a empresa, né? Então, vamos falar aqui, tá? Então, por exemplo, existem motivações diferentes para as pessoas comprarem um software, tá? Isso é psicologia, isso existe, não tem como negar isso, tá? Então vamos falar um pouco por cima aqui algumas motivações que as pessoas compram software. Primeiro, medo, né? Eles têm medo de perder dinheiro, de não estar em conformidade com a lei. Ganância, eles querem buscar mais dinheiro, querem buscar lucro rápido, querem ficar rico do dia para a noite. Outra ideia, status, né? Eles querem parecer moderno, inovador ou acompanhar os concorrentes. Comodidade, eles querem simplificar a vida, reduzir dor de cabeça. Esses são alguns motivos, né, motivação principal que as pessoas usam para comprar qualquer coisa, na verdade. Não necessariamente apenas software como serviço. Então vamos falar aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Aqui o meu software, o eGestor. Por que as pessoas compram o eGestor? Por dois motivos, tá? Comodidade, né? Eles querem de alguma maneira simplificar a vida, e medo, né? Então, por exemplo, eles têm medo de não estar em conformidade com o governo federal, não emitir nota, e porque eles não emitiram nota, eles vão ganhar uma multa, vai ter um problemão. No final, podem até ser presos, né, por não terem pagado impostos, não ter emitido nota fiscal certinha. Então, as motivações comodidade e medo. São esses os motivos principais. Dificilmente alguém vai comprar o e-gestor porque ele está pensando em ganância. Ah, vou ficar rico porque estou comprando e-gestor. Não que ele não possa, né? De repente ele está controlando tudo certinho dentro da empresa dele, controle financeiro está tudo certinho. Esse é um dos motivos que pode ser que ele fique rico por causa disso. Mas não é o pensamento inicial das pessoas. Vou comprar um ERP para micro e pequenas empresas e vou ficar rico porque eu assinei um ERP. Não é esse o pensamento normal das pessoas. Daí a gente pode comparar agora com outro software como serviço que tem no mercado, um e-commerce. Eu tenho vários amigos que têm e-commerce, né, que têm empresas de e-commerce. Inclusive, esses dias eu conversei com um dos fundadores da Tray. Tray é uma das maiores plataformas de e-commerce do Brasil. Hoje ela faz parte da Local Web, né? Então ele estava me falando um pouco sobre a empresa dele. Por que e-commerce é comprado? Né? Tu é cliente final, tu tem uma loja e tu vai assinar um e-commerce. Normalmente por ganância, né? Ele quer comprar por ganância. E isso tem consequências boas e consequências ruins, né? Quais são as consequências? Problema: se a pessoa compra por ganância,
o churn vai ser mais alto, né? Isso é meio normal no mundo do e-commerce, né? Todo mundo percebe isso, todo mundo que tem uma plataforma de e-commerce percebe isso. Por quê? Quando tu vai comprar, assinar um e-commerce, tu tem uma loja, tu está empolgado, tu acha que vai ficar rico, que tu vai vender. Muita gente nem entende como que funciona a internet de verdade. Eles imaginam que basta fazer a loja, colocar online e pronto, as pessoas vão entrar e comprar. Imaginam que as pessoas vão descobrir não sei de onde a loja virtual, vão entrar e vão comprar. Só que a realidade bate, eles percebem que não é bem assim, que as pessoas não vão comprar, a não ser que tenha algum tipo de divulgação, que as pessoas realmente conheçam a loja, as pessoas não vão comprar. E eles percebem que eles vão ter que ter um gasto muito maior do que normalmente eles imaginam, né? Porque, se tu for ver, quando a pessoa vai montar uma loja física, eles não têm problema em gastar dinheiro com uma fachada, contratar pessoas para trabalhar lá dentro, contratar alguém para arrumar a vitrine, isso não é um problema. Mas no e-commerce as pessoas pensam diferente. Elas imaginam que é só colocar online e pronto, né? Então, ela compra por ganância, vem a realidade, eles percebem que não vai ser bem assim e acabam cancelando, principalmente no início. E uma das coisas que eu conversei com o fundador da Tray é que eles criaram um conceito de inauguração de loja. Porque a Tray, tu tem que pensar que é um software que tu vai lá sozinho e monta a tua loja, tá? Não é aqueles... É mais para pequena empresa, né? Então, o que acontecia? Muita gente entrava, se cadastrava na Tray, olhava o software ali deles, preenchia algumas coisinhas ali, mas não ia adiante. E daí eles criaram o conceito, né, que ele disse que ajudou muito a diminuir o churn no início ali, porque tem muito churn no início, o conceito de inauguração da loja. Então, a pessoa se cadastrava, preenchia algumas coisas, e ele tinha que preencher, configurar toda a loja para o sistema da Tray dizer, pronto, está inaugurada a loja. E daí tinha todo o momento de inauguração da loja, né? E isso ajudou muito a diminuir o cancelamento dessas empresas. Então, tu percebe que é diferente num software como um ERP e de um e-commerce? São diferentes, né? Vamos comparar agora com o terceiro público. Um terceiro público seria o público de médicos. Eu tenho amigos também que têm empresas de software para clínicas médicas, né? E olha como é diferente aqui. Quem paga normalmente é o médico, mas quem usa é a secretária. Então, o desafio aqui é vender para dois públicos, né? Conquistar a atenção do médico e, ao mesmo tempo, agradar a secretária. Então, percebe que é difícil? O médico é um profissional muito ocupado, né? Todas as horas ocupadas, ele não tem tempo de ficar olhando o software, ele não vai ter, às vezes, tempo de conversar com o vendedor teu. Percebe que é muito mais difícil do que conversar com o empresário em geral, conversar com o médico? Tu vai tentar conversar com a secretária, só que a secretária não é a decisora, né? Tu pode vender de toda maneira, ela gostou, se empolgou, mas ela não vai conseguir, de repente, passar aquela empolgação da compra do software para o médico. Tu vai ter que, de alguma maneira, tornar... Olha o teu trabalho, tu vai ter que, de alguma maneira, tornar a secretária uma boa vendedora para ela vender para o médico, às vezes, né? Então, eu não sei, eu nunca trabalhei diretamente com esse público, mas são coisas que eu imagino, coisas que eu já conversei com outros empresários que têm empresas de software como serviço para clínicas médicas. É desafiador, sempre é desafiador, dependendo do nicho que tu trabalha. Então, por isso que eu digo que é interessante tu, de alguma maneira, conhecer o teu nicho, de alguma maneira, já conhecer o teu nicho de saída. E eu vejo que muita gente, programadores, né, eles querem copiar o software de concorrentes, desenvolver ele, colocar na internet, sair vendendo, sem nem conhecer o público direito. Por isso que eu recomendo sempre, se possível, começar a criar conteúdo para aquele público, antes até de começar a escrever qualquer código. Né? Comece a entender a conversa dessas pessoas, como essas pessoas pensam, quais são as motivações delas, né? Que assuntos impactam essas pessoas. Aqui eu falo sobre software como serviço e eu já tenho uma noção geral do que impacta em vocês, né? Porque olha o meu público aqui, o Vivendo SaaS. Eu tenho um dilema entre falar coisas que realmente são importantes para a gestão de uma empresa de software como serviço e, ao mesmo tempo,
falar coisas que chamem a atenção desse público, porque nem sempre o que chama atenção é o que esse público realmente precisa ouvir. Então, às vezes eu vou fazer um vídeo que é coisas que as pessoas precisam ouvir, ninguém ouve, porque ninguém clica no vídeo, e tem vezes que eu vou fazer vídeos que são só coisas para chamar a atenção, mas não tem um conteúdo perfeito ali que realmente vai ajudar a pessoa, porque é só um conteúdo divertido para aquele público. Então, eu tenho que achar um meio termo ali. Então, isso é para qualquer público, para qualquer software. A gente tem que entender as motivações desse público e, de alguma maneira, direcionar todo o nosso discurso. Discurso de venda, discurso de marketing e discurso de venda, né? Por exemplo, se for medo, né, tu tem que, de alguma maneira, mostrar os riscos da pessoa não assinar teu software, né? Isso desde o discurso lá no site, no folder, até o discurso do vendedor, né? Mostrar risco, evidências de que a empresa pode perder de alguma maneira se ela não resolver aquele problema. Então, seria muito bom tu pensar em toda essa argumentação para ajudar os teus vendedores dessa maneira. Se a motivação é ganância, mostrar os números, crescimento, histórias de sucesso. Aqui, por exemplo, eu tenho a revenda do e-gestor. Eu vendo o e-gestor, o produto final, e também trabalho com revendedores do e-gestor. Pro cliente final, eu vendo medo e vendo comodidade, né? Tanto medo quanto comodidade para o software, para venda para o cliente final. Para o meu revendedor, eu vendo ganância, né? Mostro os números, mostro outros casos de sucesso, que a gente tem milhares de revendedores pelo Brasil e tem vários realmente tendo sucesso. Então, eu mostro o sucesso desses revendedores pelo Brasil, né? Mostro o crescimento deles e, dessa maneira, eu consigo vender essa ideia de revenda de software. E tem dado muito certo trabalhando dessa maneira. Se é comodidade, né? Simplificar, mostrar a redução de dor de cabeça, é como que um software pode simplificar a vida da pessoa. Se é status, né, vender aspiração, né, posicionar como algo de prestígio, né, como esse software ele é muito melhor, como ele pode te dar prestígio aí dentro da tua empresa, com os teus clientes, com os teus fornecedores, com os teus colegas, né, e outros empresários. Então, são formas diferentes de vender, né? Então, a motivação inicial também ela impacta no churn, né? Se dependendo do teu nicho, dependendo da motivação, isso vai impactar da tua empresa ter um churn alto ou um churn baixo. E-commerce pode ter um churn baixo, mas normalmente ele tem um churn alto nos clientes iniciais, né? Também o teu nicho, a tua motivação, dá para ver se dá para cobrar mais de um setor do que outro. Por exemplo, num software que é vendido por ganância, normalmente dá para cobrar muito mais. Então, tu acaba recuperando o LTV mais rápido, né? E isso, de repente, te protege do churn alto, tu consegue cobrar mais alto de saída, porque o cara está empolgado ali com a compra do software, porque ele vai ficar rico, então, de repente, tu consegue cobrar mais caro, né? E um software que ele é vendido por ganância ou por status, não, ganância ou por simplicidade, né? Por comodidade, tu de repente não consegue cobrar tão caro, mas o churn é mais baixo e tu consegue ganhar muito mais dinheiro no LTV, no lifetime, né? Com o tempo de vida da pessoa. A pessoa fica muito mais tempo ali contigo. Então, com isso, com a motivação, com o teu nicho, tu consegue definir preço, né? O retorno sobre investimento também, e até tu consegue definir o marketing do teu produto. Então, conhecendo essas coisas, estudando essas motivações, entendendo a psicologia das pessoas, é algo que tu tem que pensar no início da tua empresa e não pensar só no produto, nas funcionalidades que tu vai adicionar no teu software. E eu vejo que as pessoas em geral, os programadores são muito focados em produto, eles gostam muito da ideia de escrever código, de criar algo legal que as pessoas realmente gostem de usar, e eu te entendo, eu também sou assim, eu gosto de criar coisas que as pessoas gostem de usar, mas a gente tem que entender a psicologia em geral das pessoas, as motivações em geral das pessoas, porque é muito possível que, se tu entender a motivação de alguém, tu vai perceber que determinada funcionalidade que tu achava que era muito importante, ninguém realmente se importa, a não ser tu,
né, que se importa porque tu achou da tua cabeça que aquilo era importante. Né? Então, quando alguém me pergunta assim, qual é a melhor estratégia para o SaaS, eu digo depende da motivação do teu cliente. Né? Tu tem que entender a motivação para prevenir churn, para definir preço, para ajustar marketing, para moldar o produto. No final das contas, SaaS não é só software, né? SaaS é uma psicologia aplicada em escala. Gostei muito dessa frase aqui. SaaS é psicologia aplicada em escala, tá? Espero que tenha gostado desse conteúdo aqui, um conteúdo mais curto. Eu não quero me mostrar como um grande entendedor de psicologia de software como serviço, mas eu gosto desse assunto, sempre estudo e acho que é algo que serve para vocês pensarem, né, como empreendedores, serve para vocês pensarem, se inspirarem como empreendedores de software como serviço. Curte o conteúdo aqui, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado.